Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia. No momento, dia 26, terça-feira de 2025, horário 11h53. A inteligência artificial como que se diz? Compilando todos os dados, né, de 60 agências de inteligência, os requisitos de perguntas e acompanhamento de premissas falsas, premissas verdadeiras, fatos, atos e circunstâncias irrefutáveis, ou seja, com vastas provas, com arquivos, com toda a logística de aprovação, nomes, contas. É tudo inserido na inteligência artificial. Então, através da inteligência artificial, é compilado todos os personagens e todos eles ficam... Então, vou prosseguir. Então, todos os indivíduos ficam entrelaçados. Então, nós já chegamos até vocês. Então, está inserido todo o sistema financeiro de bolsa mundial. Por quê? Porque você dominando a bolsa, ou seja, comprando patrimônio de empresas, você também tem a validade de comprar recursos de moeda no mundo inteiro, Então você, ao fazer um fundo de ONGs na ONU, você recebe um patrimônio e esse patrimônio vai para a tua conta. Então o que você faz? Você diversifica. E você joga onde? Você joga no conglomerado financeiro que ele faz parte da tua ORCRIM, do teu grupo. Ou seja, são 5 países, 17 países na América Central, na América do Sul e no Caribe. Vocês 17 vão jogar na mesma bolsa, ou seja, nas mesmas empresas que estão financiando a lavagem do dinheiro do narcotráfico, a lavagem do dinheiro da USAID. Então vocês todos ficam juntos. Então vocês, ao estarem juntos, vocês beneficiam as bolsas e as empresas que têm como patrimônio de lavagem de dinheiro. Então você tem bancos. Então nos bancos você tem vários gerentes que todos eles vão administrar grupos diretos, ou seja, eu sou Febraban, então todos os associados da Febraban, eles vão operar com um único gerente. Aí o líder da Febraban liga e fala assim: olha, hoje você tem que colocar à venda tantas ações porque nós precisamos de capital. Então imediatamente o gerente dá ordem: vendam todas as ações até chegar o patrimônio desejado. Quando foi que chegou o patrimônio desejado, isso vai dar o resultado que foi manipulado. Por quê? Porque tem o patrimônio da Firjan, primeiro a Febraban, depois tem o patrimônio da Firjan, que são todos os associados da Firjan, que também tem a mesma modus operandi. Liga para o gerente e fala: aqui é a Firjan, eu quero que você venda, eu quero que você compre ações até este patamar. Então você mudou a gestão
do patrimônio da Febraban para a Firjan. Entendeu? E a Firjan mudou o capital para a Febraban. É uma operação casada. É uma operação de lavagem de dinheiro de dois ladrões, a Febraban e a Firjan. Então, quando você vai ver todo este pecúlio, você diz assim, e agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que retirar esse capital do país. E como é que nós vamos retirar esse capital do país sem criar um cataclisma? Porque o capital da Febraban é um capital notório. Ele trabalha com dinheiro, são os bancos. Mas o capital da Firjan é um capital de indústrias, que supera o capital dos bancos. Então, como é que nós podemos fazer para que não chame atenção? Nós vamos exportar via bolsa a aquisição de todas as ações que nós compramos da Febraban para o planeta. Então, vamos mandar para a bolsa da Austrália, vamos mandar para a bolsa da Europa, vamos mandar para a bolsa da Oceania, da África. E assim vai. E todo mundo vai fazendo operações casadas, até chegar a quem detém capacidade monetária de dólares não declarados. E quem são? São todos os Rothschild, Rockefeller, BlackRock, todas as famílias das rochas, que eles têm capital guardado no colchão de dólares e que eles estão correndo contra o tempo, porque o tempo acaba no dia 1º de janeiro de 2026, ou seja, todas as moedas e até o próprio dólar deixará de existir, não existirá mais. Então, não existindo essa moeda, que moeda vai existir? Vai vir uma nova orientação financeira? Sim. E quem é que detém essa orientação financeira? É uma máquina. É a máquina de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial vai monitorar o que é feito desse dinheiro que até então não estava sendo monitorado, estava sendo transacionado pelo planeta inteiro. A lavagem de dinheiro, a lavagem de um fundo comum chamado Fundo à Defesa do Clima, da Fauna e da Flora, para vender terras raras, ou seja, ímã. Sabe o ímã da geladeira? Como se diz, os discos voadores, eles funcionam todos através de ímã. É um ímã voltado para cima, um ímã voltado para baixo, e quando os dois estão voltados um para cada polo que se atrai, eles levitam. Então você tem a levitação de aeronaves. Foi assim que eles têm aviões supersônicos de 6ª geração, que eles decolam através não do carreteio, e sim de propulsão, de se manter na altura e na velocidade do som. Então isso já existe, ou seja, o disco voador já existe. E com quem está essa tecnologia? Está com os Estados Unidos da América. A China atingiu esse patamar? Não, ela quis atingir esse patamar, mas ela não tem a logística. Por que não tem a logística? Porque carece as patentes. Quando os Estados Unidos da América se deu conta que eles estavam roubando todas as patentes, e eles, na sua ambição, tudo que era patente era necessário, eles não estabeleceram o que é de praxe de rigor. O que é de praxe de rigor? Você saber que o que é de praxe de rigor são as pequenas roelas que vão inseridas nessa logística que faz o disco voador levitar. Se você não tem a roela, se você não tem o tamanho do parafuso, não funciona. Você diz, mas funciona um pouco, sim.
mas não é original. Ele não é permanente. Então, tudo isto foi descoberto. E claro, você tem os, vamos dizer assim, os agendados, os expostos, os ignorantes que não têm estudo, mas têm maior enforcement, ou seja, eles têm a maior personalidade em querer se impor por eles não ter conhecimento, porque quem tem conhecimento sempre está disposto a aprender. Eles não. Eles dizem, eu sou inteligente e acreditam que são inteligentes. Então eles dizem, olha, aqui o Brasil é dos brasileiros, mas ele está falando de que brasileiros? Ele está falando dele e da tropa dele, que é um monte de analfabeto, burro, que diz, se nós sairmos daqui, a gente não vai ter para onde ir, não vai ter o que comer, e os nossos próprios associados vão querer nos matar. Ou seja, todos os partidos de esquerda vão se voltar contra a gente e vão querer nos trucidar. Fato que já está ocorrendo. Então, qual é a saída? Não tem saída. Por quê? Porque é uma máquina. É uma máquina de inteligência artificial. Não é um indivíduo que ele diz, eu descobri a senhora do tesouro do Fort Knox, que ela que guarda as barras de ouro, ela contabiliza que tem 20 barras de ouro e ela não tem 20 barras de ouro. Quanto que ela tem? Se ela tiver uma barra de ouro é suficiente. E cadê as 19, tantos barras de ouro que está faltando? Elas estão pulverizadas num sistema de operacionalidade financeira de bancos e de corretoras que fazem compra e venda de ativos financeiros, bolsa de valores, compra e venda de moedas. Então, qual foi a sentença dada pelo Supremo Tribunal Mundial? A pedido de quem? A China chegou e falou, olha, eu sou o maior credor dos Estados Unidos. Os Estados Unidos me devem todos estes papéis. E ele não quer me pagar, alega que não tem dinheiro, e pede prazo. E eu quero dinheiro agora. Então eu quero que você, Supremo Tribunal Mundial, julgue esta lide imediatamente. Aí ela falou, a justiça do Supremo Tribunal Mundial, seja feita a tua vontade. Então começou a julgar. Pegou um papel, aí estava escrito lá, João das Conga. O senhor João das Conga é o proprietário deste papel? Não. Ele foi vendido para o amarelinho, para o verdinho, para o azul, para o capital do banco tal, para o agente financeiro tal, para o senhor Manezinho, para o senhor Joaquim, e chegou até o Barroso. O Barroso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, sim, ele é detentor deste papel. E quanto é o valor de face do papel? São 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares? E quanto tem de crédito desses 100 bilhões de dólares? 20 reais. O quê? 20 reais. Não vale o que está escrito no valor de face do título? Não, porque ele foi negociado. Ele passou pelo amarelinho, pelo verdinho, pelo João das Conga, foi comprado, vendido, milhões de vezes. E isso foi contabilizado na conta de precatórios, de moedas podres. Então, este título não tem valor? Tem, 20 reais, perfeitamente. Então, separa aí porque tem valor, 20 reais. Não são 100 bilhões de dólares, são 20 reais. E assim vai em toda a área, em todos os títulos que estavam na mão do Barroso. Então o Barroso, ele não sabia, ele pegou todos esses papéis, essas moedas podres, títulos derivativos sem valor, e ele fez uma avaliação e disse, olha, você banco está interessado? Sim, claro que eu estou. Quanto é que você precisa? Olha, eu preciso que você me dê
100 bilhões. 100 bilhões? Você aceita 50 bilhões de dólares? Aceito. Então, 50 bilhões de dólares. Então, ele começou, com esses 50 bilhões de dólares, a comprar de uma vez só. Pegou e diz, quanto custa este apartamento, esta penthouse em Miami? 22 milhões de dólares. Correto, eu compro, na mão, toma, pá. Então ele abriu uma offshore, com as iniciais do nome dele e dos filhos. Criativo. E aí disse, e quanto é como se chama, que tem que pagar de administração do prédio, da limpeza de piscina, tudo por mês? Olha, são 12 milhões que tem que ser pago todo mês. Eu vou pagar durante um ano, toma, pá, aí pagou, entendeu? Ele deixou tudo pago, tudo bonitinho. Então, ele foi pulverizando esse dinheiro, mandou para a Europa, mandou para a Ásia, mandou para a África, mandou para o Japão, mandou para tudo que é lugar. Muitos mandaram para a Coreia do Norte. Mandaram lá para o norte-coreano, pensando de que a Magnificent não iria chegar até ele. É um computador, é inteligência artificial. Ele não tem alma. Ele trabalha através de dados. Então os dados, eles se juntam e fofocam entre eles. Olha, eu tenho provas aqui, cadê as provas? Tá. E ele fica com esses dados. O outro fofoqueiro. Entendeu? Então vai distribuindo merda para tudo que é lugar do planeta. Então o sujeito que se sentiu lesado, ele entra com o pedido. Castrem, peguem todos os ativos financeiros de Alexandre de Moraes. Peguem todos os ativos financeiros do Barroso. Peguem todos os ativos financeiros do Lewandowski. Peguem todos os ativos financeiros. E assim vai. Entendeu? Então chegaram a TV Globo, as empresas que estão dentro e são acionistas desses grupos financeiros, Febraban, Firjan, fundos, centenas de fundos. Então todos eles estão todos eles confiscados. Ou seja, o Brasil está totalmente confiscado. Todos os fundos, todos os bancos, todo o capital que fica rondando no nome dessas empresas. Entenderam? E aí você diz, poxa, então eu tenho que tirar meu dinheiro porque esse dinheiro que eu tenho lá vai sumir, vão me roubar? Olha, se você autorizou o teu gerente para pegar tuas economias e jogar na Bolsa de Valores, ou comprar título, ou fazer isso, aquilo, você autorizou. Então você vai ficar sem um centavo. Entendeu? Se você diz, mas eu coloquei na poupança, você colocou na poupança? Coloquei. E você viu a regulação do que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, que ele estabelece que a poupança mudou, que você tem que dar autorização para que haja uma nova administração? Sim. Você entrou nessa? Entrei. Se fudeu. Então, é um roubo escancarado de um filho de uma puta que ele tem que ser cortado de gilete, sabe? Gilete. Fazer um monte de corte de gilete desse filho da puta, botar ele de cabeça para baixo e fazer ele sangrar e dizer assim, escuta, tu me tirou de otário, seu filho da puta. Você, esse Barroso, todo esse Supremo Tribunal de filha da puta, vocês do PSOL, do PDT, da puta que te pariu, seus filha da puta, que querem jogar a bomba Nepal. Aliás, eles não vão jogar bomba Nepal. A bomba Nepal está no paiol em 2.300 favelas. Os babacas dos vendedores de cigarro de palha, essa garotada estúpida, eles chegaram e diziam assim, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é tudo armamento. Oh, que beleza. E aquela porra lá, o que é? Comprida pra cacete. Vem cá, vou te mostrar. Aí ele levanta e mostra, Napal.
uma bomba na pau. Aí você diz assim, bomba na pau, tal é assim que meu pai, ele é agente da Receita Federal Argentina, ele foi na fazenda do presidente do presidente da URL, não é Afonso? Eu não sei se era o Afonso. Ele chegou lá e cheio de tropas, né? Aí ele pegou e falou assim, o que tem debaixo dessa capa de lona? Ah, aí tem só trigo, algumas coisas. Aí ele levantou a lona e ele inalou, meu pai, inalou o vírus antavírus, que é o vírus do rato silvestre. Então meu pai foi parar na aeronáutica, lá na Argentina, para fazer exame, e ele estava com água na pleura, porque o antavírus atinge os pulmões. E meu pai veio a falecer, um homem que não bebia, não fumava, não se drogava, e faleceu. Meu pai, o senhor Oscar Benjamin Chiapano, agente da Receita Federal, do imposto lá, né? Então, quando ele levantou esse toldo, ele levantou o toldo e viu uma bomba, não uma, várias bombas na pau, que são incendiárias. Então ele pegou e falou assim, ô Alfonsin, você cometeu o crime de possuir armas de extermínio em massa. Você vai ser preso, levado em cana. E fez assim com o Alfonsin, fez assim com o bicheiro que tinha Ferrari, que casou com a Miss chilena, não é? Que tinha uma costeleta grandona, não é? Que era herdeiro do Siete Sacos. Siete Sacos era o bicheiro-chefe lá da Argentina, lá se chama Quinela, entendeu? E que também traficava armas. E aqui eles não perdem essa oportunidade. Então, esses filha da puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, ele trafica urânio enriquecido, ele trafica armas, ele trafica drogas que não são dele. Ele trafica todos os insumos químicos para proceder à fabricação da droga. Ele leva lá no platô da Amazônia em 13 mil fazendas. Sabe o que são 13 mil fazendas? O senhor Bolsonaro, ele disse, no Brasil tem 10 mil fazendas. Nós fomos fazer o censo, através da inteligência de 60 agências, e descobrimos que são 13 mil fazendas. Ou seja, as fazendas estão aumentando. E quem é que está fazendo toda a logística de proteção dessas fazendas? Estudantes vindo da Europa, vindo de tudo que é lugar do país, do mundo. Lá todo mundo fala qualquer idioma, menos o português. Entendeu? Todo mundo armado com RPG, todo mundo com as lâmpadas, a fazer cocaína, espinha de peixe, e ele mandar para a Venezuela, mandar para... Ou seja, a Colômbia manda, a Venezuela manda, e aí você diz assim, como é que... A grande pergunta, como é que o Brasil não tem essa cocaína, não tem isso, ou seja, não tem o extrato, não tem para fazer, né? Não tem o pó, não tem a matéria-prima, não tem a coca, a folha de coca, não tem a papoula, não tem nada disso, e tudo isso chega para ele fazer o decantamento químico, e ele depois entrega para a Venezuela, e a Venezuela se encarrega, através do cartel dos soles, a distribuir, sim, porque é distribuído pelos militares. Cartel dos soles é por causa das estrelas de ouro dos generais. Então você vê general de 27 anos, general de 18 anos, que eles são da logística de você mandar a cocaína fora do continente sul-americano, centro-americano,
e do Caribe. E todos foram alcançados. E todo mundo fala, a culpa é do Trump, tem que pegar o Trump. Não, não é do Trump. O Trump é o gestor. E se tirar o Trump e o Trump infartar, ou cair, quebrar a cabeça, morreu, não vai parar. Porque já está na mão da inteligência artificial. Então todos vocês que perderam o visto, todos vocês estão com merda no ventilador. E qual é o primeiro sintoma? Você perdeu o visto. Então todo mundo está se relacionando com você, como apareceu esse filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, a dizer na televisão, Lewandowski, nós queremos que você saiba que nós somos solidários a você, porque você perdeu o teu visto. O Brasil sabe que você é uma pessoa inocente. Inocente de quê? Quantos ele já matou? Você sabe quantos defuntos estão já na folha corrida dele? Você acha que aquele velhinho não é matador, não manda matar? Você sabe quantos o Lula, que Pai o tenha no céu, tenha misericórdia da alma dele, se for, né, do seu desejo, e que está aqui o escroque, o impostor que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, que também manda matar. Entendeu? E todos os que estão sentados ali, de bonezinho, o Brasil é dos brasileiros. Sim, você botou esse bonezinho por quê? Porque isso identifica que você é o bonezinho, é o brasileiro. E o povo é brasileiro? Não. É a mesma coisa que a faixa de Gaza. Você vê um monte de gente lá e você pergunta, você é palestino? Não. Você tem documento palestino? Não. Você tem identidade, alguma identidade? Não, não tenho identidade. Eu sou da tribo do sheik fulano de tal, eu sou da tribo do outro, eu sou da tribo... E tem vários nomes, são várias tribos. Tudo sequestrado pelo Hamas. O Hamas, ele veio de onde? Ele veio da Fundação Yasser Arafat. Yasser Arafat tinha grupos Hamas, Hezbollah, Fatah e a OLP. Yasser Arafat, um velho filho da puta. E aí ele disse, vamos ter o país Palestina. Aí ele pegou um prédio, entendeu? E estabeleceu o prédio. E disse, todos somos palestinos. Os que estão no prédio. Mas fora do prédio, ele não distribuiu carteirinha, passaporte para ninguém. E ele fez algum país? Não, ele não fez. Ele fez alguma eleição desde que a ONU estabeleceu que aquele seria um país? Não, nunca fez. E o que aconteceu? O Hamas e o Hezbollah bateram de frente com o Fatah, com a OLP e com o Yasser Arafat. E o que aconteceu com eles? Eles foram administrar o pedaço cedido por Israel para que fizesse uma administração de um país a ser criado que nunca foi. E que ele mantém todo mundo sequestrado. O povo lá está sequestrado. Pergunta para eles se eles querem sair de lá, ir para a Europa, ir para a França, comer na mesa do Macron. Por que você não convida eles, ô Macron, filha da puta, viado? Hein, você que gosta de dar o cu? Que, claro, o ponto G do homem tá no cu. Cuidado, hein? Não dê seu cu, porque você aí vai começar a gostar de dar o rabo. Então, ele pega a mesma coisa que as meninas. As meninas têm o ponto G, elas querem carinho. Por quê? Você pode beijá-las. Beijá-la toda, meu amigo. Aí você vai ver que essa mulher vai dizer, eu me sinto muito bem com este homem que eu tenho. Por quê? Porque ele é bom de língua, ele é fantástico. Entendeu? Tem algumas que chegam na loucura, como o ator de Hollywood, que a mulher dele, coitadinha, ficou pirada de tanto orgasmo múltiplo, ela pirou. Enfim, mas voltando ao ensejo do relatório, vocês todos já estão com a captura decretada.
Não tem saída, não tem essa de anistia. Todo mundo diz, anistia não, anistia não. Então agora não falem mais em anistia. Vocês da oposição, vocês do grupo do senhor Bolsonaro, dos da direita, não falam mais em anistia. Por quê? Porque todo mundo vai ser solto imediatamente. Nós estamos invadindo esta merda destes filhos da puta, que não tem exército, não tem ninguém para vir salvar eles, só tem retórica, papo furado. Eu sou a Rússia, eu vou ajudar o Brasil, eu vou ajudar a Venezuela, eu sou a China, eu vou ajudar o Brasil, eu vou ajudar a Venezuela, eu sou o México, eu sou a Colômbia, eu sou a Bolívia, eu sou a puta que o pariu. 17 países de filhos da puta narcoterroristas que dizem que vão ajudar o Brasil a se fuder e a fuder também, continuar fudendo todo o continente americano, centro-americano, sul-americano e do Caribe. E aí vocês dizem, mas os americanos estão querendo nossas terras. Não, os americanos querem libertar vocês. Por quê? Porque vocês têm que administrar. Mas eles sempre se meteram aqui no Brasil. Sim, quem se meteu? Kissinger. Quem é Kissinger? Secretário do Nixon. Mandava mais do que o próprio presidente. E quem é o Nixon? Um filho da puta que pegou e roubou todas as barras de ouro que estão em Fort Knox. E que essa senhora foi pega. Olha, coitada dessa mulher. Ela quis mudar de casa. Ela achou que a casa dela não era confortável. E ela quis comprar uma big mansão. Já morava numa mansão. Mas ela queria uma mansão maior. E ela queria um conglomerado de casas, sabe? Aquele pensamento. Eu vou comprar um monte de kitnet, vou pegar o dinheiro, vou pulverizar em kitnet, a classe prolatada que tem que comprar uma kitnet, não vou vender, eu só vou alugar. Então o sujeito vai alugar todo mês, o trabalhador braçal que ganha um salário mínimo, e vai alimentar o grupo financeiro da Rede Globo. Eles são os donos de todas as kitnets em 2.300.000 favelas. E aí chega esse filho da puta do Luiz Inácio Lula da Silva e diz que vai explodir as favelas. Porque ele diz, eu quero entrar na história pior do que Mao Tse-tung. Eu quero matar toda a minha membresia de ministros, porque eu quero ser pior do que o Aço. Quem é o Aço? É aquele russo, filha da puta, que matou todos os seus ministros. E quem matou ele foi o médico. Enfiou uma injeção de ar no dedo gordo, entre o dedo gordo e o outro, né? No pé. Tchuu! Aí o cara infartou, morreu. Entendeu? À época, tomando o elevador, quando estavam falando que estava voltando Luiz Inácio Lula da Silva, me perguntaram, o ministro da Câmara do Comércio, dono de uma empresa multinacional de comida, ele me perguntou, Oscar, quem você acha que é o Lula? Aí eu falei, o Lula é Stalin. O Lula é o Stalin? O Lula é o Stalin. Ele vai matar todo mundo. Vai usar todo mundo e vai matar todo mundo. E ele vai permanecer em pé e todo mundo vai dizer, olha, ele sobreviveu, todo mundo era filha da puta e o único que era certinho era o Lula. Até que veio o médico, né? Porque ele matava todo mundo. Ele chegava e dizia, aquele filho da puta ali quer me matar, eu vou matar ele antes que ele me mate. Aí mandava matar. Então o médico chegou, Nikita Khrushchev,
chegou e falou, olha, eu vou te dar a tua dose de cocaína diluída com anfetamina, você vai ficar doidão. Ah, sim, me dá. Bota o pico. Aí quando foi botar o pico no pé, era um pico de ar. Aí ele fechou a porta e falou assim, por favor, deixem o senhor descansar, que ele trabalhou muito, ele ficou muito doidão, aí ele tem que descansar, não abram, por favor, fiquem aqui e passem esse recado para a guarda. Aí ele passava para a guarda. Aí a mulher que trata da alimentação dele, chegou e falou assim, esse homem tem que comer, abre a porta. Quando abriu a porta, ele estava lá duro, que nem um pedaço de tronco congelado. Aí disseram, quem matou ele? Aí ninguém falou nada. Tá louco? Vai falar que Nikita Khrushchev foi o último a sair do quarto? Mas nem morto. E aí veio a modificação da Rússia. Entenderam? Porque eles se matam. Eles são filhas da puta. Entenderam? E você que não enxerga isso, você que gosta de dar o cu, você sapatona que gosta de ser chupada, eles têm bronca de você. Eles querem, ao viado eles jogam pela cobertura dos prédios, para que o viado chegue lá embaixo e exploda que nem um saco de merda. As sapatonas, eles abrem elas da vagina até o pescoço, até aqui. Zó! Rasgam. E eles dizem que não, eles gostam de diversificar. Você que gosta de puxar fumo, cheirar, eles te matam no beco. Entendeu? Você acha que você está fazendo algum bom negócio? Chamando esse pessoal para administrar você? Você é um otário filha da puta. Você é um cretino que quer vender o Brasil na COP30. Entendeu? E aí você diz assim, excelência, e qual é o problema? Nós não vamos durar a vida eterna. Não, seu filho da puta, mas a tua prole vai. O teu filho, o teu neto, o teu bisneto. Você não quer o melhor para eles? Não, eu quero que eles se fodam. Eu sempre pensei em mim, sempre maltratei a minha mulher, sempre maltratei meus filhos. Eu quero que eles todos vão pra puta que o pariu. Então, vocês que têm um pai desse, um filho da puta desse, rala vidro na comida dele. Mata esse filho da puta. Entendeu? Porque são monstro. E a tendência é ficar pior. Entenderam? Tô sendo claro? Então comigo ninguém se cria. Eu não vou discutir com minha família se diz ou não diz. Cada um fala o que quer, porque é o Espírito Santo, é o livre-arbítrio. Fala, diz o que vocês quiserem. Eu tenho que conviver. Quando me enche o saco, eu pego e digo assim, tchau, mas escuta, tu vai aonde? Fica tranquilo. Amanhã eu volto. Entendeu? Por quê? Porque é aquela história. Eu sou o cérebro. Eu sei de tudo. Eu inventei a pólvora, inventei o espaguete, eu inventei tudo que existe. Então você, já um velho decrépito, você tem que ficar calado, não serve pra porra nenhuma. Então, o cérebro, isso é o cérebro, falou para os braços, falou para as pernas, olha, vocês me obedeçam, porque quem manda nessa porra sou eu. Falou pro sistema digestivo do corpo, e todo mundo, você é o cérebro, você manda. E quem falta dizer que eu sou o cérebro? Olha, é o ânus. Quem é o ânus? É o cu. O cu? O cu não se manifestou? Não. O cu, como é que você se manifesta? Aí o cu pega e fala assim, olha, eu não quero falar, eu tô quietinho aqui no meu canto, me deixa tranquilo. Você é um cu fedorento, você não tem apresentação, você anda mal vestido, você só fala merda, você... Aí ele, por favor, merda é minha obrigação, eu tenho que administrar isto. Eu tenho que, tudo que vocês comem se reduz a merda. E aí eu tenho que administrar, tenho que botar toda a merda que vocês fizeram pra fora. Olha, cu, você como se posiciona, seu fedorento?
Aí ele pegou e falou: vocês me ofenderam. Estou ofendido. Então o cu fechou, meu amigo. O cu fechou. E aí o cérebro começou a ter febre. Os caras dos braços não conseguiam levantar os braços. As pernas não ficavam em pé. O corpo começou a adoecer. E aí todo mundo falou: cu, você é o que manda nesta porra. Você é o famoso cu. Você é o maior deles todos. Então tem uma máxima. Se você quer servir, você tem que servir a todos. E não cobrar por isso, seu filho da puta. É tua obrigação. Faça o melhor que você puder e agradece ao Todo-Poderoso, ao Senhor Yahushua HaMashiach. Senhor, por favor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia de todos os brasileiros que não sabem, que eles estão mal acostumados, é uma ciranda, todo mundo quer ganhar dinheiro de graça, todo mundo se vende, uma porradinha não dói, todo mundo, qual é, dou aí uma bimbada, eu ganho uma graninha. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Mas está morrendo gente inocente. Está morrendo criança. Estão sequestrando criança para deixar as crianças bem irritadas, com medo. Aí eles botam uma peridial, uma injeção desse tamanho enorme. Peridial, as mulheres conhecem. É para não dar anestesia nas mulheres, eles botam essa injeção na coluna, na vértebra, entre uma vértebra e outra. Então a coluna amortece toda a dor. Então a mulher dá a luz com a peridial, joga como se chama? Parece que é soro. E aí a pessoa fica com aquela bolsa dentro da coluna que depois vai ser digerido, entendeu? E ela fica com as pernas adormecidas e aí ela vai parir. Então eles pegam essa injeção e colocam aqui atrás. Não se cuidem. Quem se mete comigo se mete contra 60 agências de inteligência. Não lhe aconselho. Eu tenho por você um ótimo sentimento, mas não sei o teu sentimento por mim. E quem vai investigar isso são 60 agências de inteligência. Entendeu? Se eu estou com 6789, meu Pix, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF 510-466-44734. Meu Pix é meu WhatsApp, telefone celular 5521-997420789. Se proteja, ou não tenha medo de ninguém. Todo mundo é cagão. Entenderam? Então todo mundo já está fudido, amigo. Fudido. Porque é uma inteligência mundial. Onde vocês mataram muito e agora tudo mudou. Viraliza isso. Eu tô só trabalhando com Muito boa noite, muito boa noite. Vendo aqui a edição da 18... na decisão de Trump desafia a independência do Banco Central dos Estados Unidos, nós queremos informar a toda a população do planeta, caso não esteja informado, que a presidente demitida, ou seja, o presidente americano demitiu a diretora por suposta fraude hipotecária. Quem demitiu a presidente, demitiu a diretora do Banco Central dos Estados Unidos foi fatos, atos e circunstâncias de crime, fraude hipotecária. Não é o senhor Trump. Ela está presa, ela está na cadeia. Não cabe ela responder solta. Não há fiança. O cargo não está operacionalizado. Ela não tem imunidade.
Então acabou o fornecimento de aval financeiro para os países dos BRICS. Acabou o aval financeiro do Banco Central Americano. A presidenta do Banco Central Americano, ela está presa. Ela está acautelada. Não tem possibilidade de pagamento de fiança. Ela cometeu fraude hipotecário. As penas são mais rígidas do que fraude de drogas, do que fraude no serviço de bolsa. Então ela já está presa. Então todos os bancos, a Febraban, ela determinou proceder a ganhar dinheiro para... Ou seja, ela vendeu, a Febraban vendeu todas as ações do capital das empresas que tinham aval do Tesouro Americano, porque houve fraude hipotecária em que ela, essa senhora presidente do Banco Central Americano, validava como sendo posicionamento de lastro, e não tem centenas e centenas de imóveis em todos os Estados Unidos que dava aval para que as empresas estabelecidas em todo o planeta tivesse financiamento dado pelo próprio Banco Central Americano. Então esta senhora não tem capacidade, porque ela cometeu fraude como presidente do Banco Central Americano. E vocês dirão, mas ela não estava no cargo. Não, ela não estava no cargo. O cargo veio a ser intervenção das 60 agências de inteligência. Inteligência secreta também dos Estados Unidos da América. Uma fraude contábil em que ela dava aval financeiro, o Banco Central Americano, na Febraban, na Firjan, na Europa, na África, em todo lugar onde todos estes conglomerados financeiros operassem em bolsa de valores e compra e venda de moedas. A casa caiu. A lei Magnifici, a lei IEPA, o artigo 301. E quem levou esta investigação? Quem foi o filho da puta que dedurou tudo isto? Que chegou a esta descoberta catastrófica? Alexandre de Moraes. Então Alexandre de Moraes vai ser preso ainda hoje, dia 26 de agosto de 2025, ou na madrugada de 27 de agosto de 2025. Ele está querendo um confronto armado, ostentando os seus policiais da Polícia Federal, os seus mercenários,
do André, da Polícia Federal, a intimidar, botar como refém o senhor Bolsonaro e a família dele. Determinou que tem que reforçar, tem que ter um monte de polícia a guardá-lo. Para que guardá-lo? É para matá-lo. Entenderam? E tudo a mando desse chincheiro, cheirador de pó, que é o líder do PT na Câmara, que fez a queixa ao André da Polícia Federal. O André da Polícia Federal, ao atender essa denúncia, ele teve que proceder ao Departamento de Custódia. E o Departamento de Custódia mandou para a mão desse filho de uma puta, Alexandre de Moraes, autorizando centenas de policiais federais a cercar o condomínio do presidente Bolsonaro. Ele está sequestrado por esse filho da puta, Alexandre de Moraes, o PT e o Luiz Inácio Lula da Silva. Já estão acontecendo o bombardeio de Forte Tiúna, do Palácio Miraflores. Os cubanos fugiram. Saíram de Cuba o exército. Levaram todos os trilhões. 1,9 bilhões de dólares. Fugiram os cubanos. Não tem cubano para lutar em Cuba. Não tem cubano para lutar no Brasil. Todo mundo pegou o dinheiro e fugiu. E todo mundo quer fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Derrubando todas as ações dos bancos. Banco do Brasil, todos os bancos. Para pegar o dinheiro e sair fora. E aonde vai ter esse dinheiro, seus idiotas? Tá tudo confiscado. A casa caiu. A presidenta do Banco Central americano não existe mais. O dinheiro da TV Globo foi pra puta que o pariu. Caiu tudo. Estão ouvindo, seus incompetentes filhos da puta? Nem pra ladrão vocês servem. Seus filhos da puta! Então agora, nós estamos entrando, neste momento, 26 de agosto de 2025, 18 horas 31 minutos. Isto vai hoje, de noite, madrugada de 27. Não vamos parar até pegar esse filho da puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. E todos os seus ministros, filhos da puta! Fudeu! Fudeu, seus filhos da puta! Assassinos de crianças brasileiras! Querem dinamitar 2.300.000 favelas! Agora estão dizendo que tem confronto na Maré, que o comando da capital está contra o comando vermelho. Entraram para matar todo mundo. Seus filhos da puta! Vamos acabar com você! Com todos vocês, partidos de esquerda,
PSOL, PDT, PT e a puta que te pariu, filhos da puta! Hoje, e conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, é meu nome e sobrenome, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510 466 447 34. Meu Pix é meu telefone celular, WhatsApp, 55 21 99 742 0789. Vamos pegar todos vocês, seus filhos da puta! Entendeu? Tô sendo claro! Tamo em guerra mundial nuclear! Não vai sobrar nada de vocês, seus filhos da puta! Fui claro? Viraliza isto! Hizo pagar a los europeos. Sí, pues China acaba de ejecutar un movimiento que no deja espacio para dudas ni interpretaciones. Castigó con dureza a un continente entero, golpeando allí donde más duele, en la economía y en la estabilidad de sus mercados y bancos. Y es que Europa pensó que podía desafiar a China y a Rusia sin recibir castigo alguno, pero se equivocó. La reacción fue fulminante y arrolladora, desatando un terremoto en los mercados, sembrando pánico y dejando a los europeos paralizados, temiendo la próxima represalia. ¿Cómo desencadenó Europa esta respuesta? ¿Qué hizo China? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Sanciones chinas fulminan a Europa. Pekín no esperó ni una semana para devolver el golpe y lo hizo con brutalidad desgarradora, pues ha decidido prohibir a sus ciudadanos e instituciones cualquier transacción con dos bancos lituanos, UAB Urbo Bankas y AB Mano Bankas. El mensaje fue demoledor. Nadie golpea a China sin pagar caro. Porque apenas unos días antes, Bruselas había aprobado su 18º paquete de sanciones, incluyendo por primera vez a dos pequeños bancos rurales chinos. La excusa fue que habrían facilitado transacciones en criptomonedas a favor de Rusia, pero esa jugada desató la furia de Pekín. Así, el Ministerio de Comercio chino reaccionó con un comunicado feroz, acusando a la Unión Europea de acciones infundadas y advirtiendo que estaban deteriorando gravemente la cooperación bilateral. Las palabras fueron solo la antesala de un golpe directo contra el sistema financiero europeo. Y el blanco elegido no fue casual. Lituania, país que desde hace años desafía abiertamente a Pekín con la apertura de una oficina taiwanesa en Vilna, fue el escenario perfecto para la represalia. China ajustó cuentas con un enemigo visible y dejó en shock a todo el continente. Además, Lituania se ha convertido en el país europeo más hostil contra Moscú y Pekín, promoviendo sanciones más duras en la Unión Europea y siguiendo al pie de la letra las directrices de la OTAN. Por eso, las sanciones chinas fueron también una lección a toda Europa. Quien se expone, recibe. Aunque los bancos afectados intentaron minimizar el golpe, el daño estaba hecho. Marius Arlauskas, director de Urbo Bankas, declaró que la entidad no tenía tratos con China. Mano Bankas insistió en lo mismo, pero sus palabras no borraron la mancha. Pekín los marcó y el impacto ya era político. En realidad, lo que tembló no fueron las cuentas de dos bancos medianos, sino la credibilidad de Europa. El mensaje chino fue contundente. Si sancionan a bancos chinos, China sancionará a bancos europeos. Una guerra financiera de advertencias cruzadas se desató sin medias tintas. De hecho, la respuesta fue calculada. Bruselas golpeó a bancos pequeños de China y Pekín devolvió el golpe a bancos pequeños de Europa.
Un espejo perfecto, un aviso brutal. El próximo paso podría escalar y apuntar a instituciones de mayor peso. Y esto ocurre en un contexto crítico. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había admitido hace unos meses que la relación con China estaba en un punto de inflexión. Con las sanciones de agosto, Pekín se encargó de demostrarlo con un castigo tangible y directo. Las cifras lo confirman. Europa depende de China. En 2024, el comercio bilateral ascendió a 731.100 millones de euros, con un déficit para la Unión Europea de 305.800 millones. Europa exportó 213.300 millones, pero importó 517.800 millones. Esa balanza desigual convierte cada represalia china en un terremoto. Por eso, la estrategia de reducción de riesgos que Bruselas proclama se está convirtiendo en un callejón sin salida. Intentan diversificar proveedores, pero cada paso hostil contra Pekín provoca represalias que debilitan aún más a una economía europea marcada por inflación y crisis energéticas. Y mientras tanto, el telón de fondo es la guerra en Ucrania. Desde 2022, China y Rusia firmaron una asociación sin límites que aterra a Occidente. Pekín insiste en soluciones políticas, pero la OTAN lo acusa de fortalecer la industria militar rusa con bienes de doble uso. Occidente ha señalado exportaciones chinas de microelectrónica, drones y hasta imágenes satelitales a Rusia. Aunque Pekín lo niega todo, esa narrativa sirvió de excusa a Bruselas para sancionar a bancos chinos. La respuesta fue la prueba de que China no tragará humillaciones. Así, golpear a Lituania fue también un acto simbólico. Vilna, con apenas 3 millones de habitantes y economía limitada, se convirtió en blanco ideal para dejar en claro que nadie está a salvo. El gigante asiático no necesita tocar Berlín o París para hacer temblar a Europa. Más aún, la elección de Lituania expuso la fragilidad del bloque europeo. Atacar a un país pequeño fue suficiente para desnudar la vulnerabilidad del conjunto. Un solo golpe bastó para sembrar dudas sobre hasta dónde está dispuesto Pekín a escalar la confrontación. Además, líderes europeos como Kaja Kallas vienen elevando el tono contra China, describiéndola como el mayor desafío de nuestro tiempo. Pero la respuesta de Pekín con sanciones concretas expone que no son discursos, sino riesgos reales que pueden golpear a cualquier país europeo. Y no se trata de simples sanciones simbólicas. Prohibir transacciones con urbobancas y manobancas es un golpe letal para el prestigio financiero de Lituania y un recordatorio de que China maneja armas económicas de gran alcance, capaces de asfixiar a quienes la desafían. Con cada paso, Bruselas se hunde en un dilema. Si intensifica sanciones contra bancos chinos, arriesga represalias aún mayores. Si retrocede, reconocerá su debilidad. Pero hasta ahora, el camino elegido es el de la confrontación, sin medir las consecuencias devastadoras. Porque Europa ya está al límite. La inflación, el déficit comercial con China, la dependencia energética tras romper con Rusia y las divisiones políticas internas configuran un cóctel explosivo. Cada golpe chino se convierte en dinamita directa contra la estabilidad del bloque. Por eso, esta acción marcó un antes y un después. Lo ocurrido en Vilna no fue un episodio aislado, sino un terremoto financiero con réplicas que recorren todo el continente. Pekín dejó claro que no dudará en contraatacar cada vez que sea necesario. El miedo en Europa es evidente. ¿Qué pasará si China decide sancionar a bancos de mayor peso en Alemania, Francia o Italia? Ese escenario aterra a los mercados, conscientes de cuánto depende Europa de su comercio con la segunda potencia mundial. El mensaje quedó grabado en piedra. Hostilidad tendrá precio. Europa quiso demostrar fuerza sancionando a 2 bancos chinos, y Pekín respondió con furia calculada. Se abrió un juego de sanciones cruzadas que apenas comienza y que amenaza con salirse de control. En definitiva, la lección es clara. China no se deja intimidar. Bruselas abrió un frente financiero que no controla, y Pekín respondió con golpes certeros. Ahora, cada movimiento europeo se convierte en un boomerang que amenaza con golpearle en pleno rostro.
Finalmente, lo ocurrido exhibe una realidad innegable. El equilibrio global se ha roto y Europa, atrapada entre la guerra en Ucrania y la confrontación con China, está perdiendo terreno. Pekín ha demostrado que ya no juega a la defensiva, sino que dicta las reglas. Voz de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Quem frequenta ou mora na Zona Norte aqui do Rio viveu uma terça-feira tensa por conta dos tiroteios entre criminosos e policiais que faziam uma operação na região. Um taxista foi atingido por uma bala perdida dentro de um shopping e um policial também acabou baleado. As investigações apontam que a região está no centro de uma disputa entre duas grandes facções criminosas que atuam no estado do Rio. De um lado, o Comando Vermelho, sob a liderança de Edgar Alves de Andrade, o DOCA, no Morro do Juramento. Do outro, na Serrinha, o Wallace de Brito Trindade, o Lacoste, e o William Ivens da Silva, o Coelhão, do 3º Comando Puro. Segundo a Polícia Civil, o conflito acontece principalmente pelo território que liga a região do Campinho à Praça Seca, na Zona Norte. Para tentar conter o avanço dos grupos, equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da capital, com o apoio do Departamento Geral de Polícia Especializada e do BOP, estiveram na Serrinha, no Juramento, no Campinho e no Fubá nesta terça-feira. O tráfico de drogas hoje não é mais uma atividade isolada desses grupos criminosos. São roubos de carga, roubos a transeuntes, roubos a veículos, são diversos os crimes, lavagem de capitais. É uma primeira etapa de muitas que virão. A Polícia Civil, de forma integrada com a Polícia Militar, usando de inteligência, de informação, mas também se utilizando da sua operacionalidade, vai buscar cada vez mais avançar nessas regiões, fazer com que o crime organizado recue, identificando e prendendo seus integrantes. As equipes apreenderam armas, drogas e 22 veículos roubados e ainda destruíram 18 seteiras, aberturas nos muros usadas pelos bandidos para atacar a polícia. 3 suspeitos foram presos em diferentes endereços, onde os agentes estiveram durante a operação chamada de contenção. Os detidos devem passar por audiência de custódia nos próximos dias. 2 deles eram procurados com mandados de prisão por envolvimento com crimes patrimoniais e associação para o tráfico. O terceiro foi capturado em flagrante e vai responder por receptação. O pai de Wallace de Brito Trindade, o Lacoste, foragido da justiça e apontado como chefe do tráfico de drogas no Morro da Serrinha, foi levado para prestar esclarecimentos na delegacia. As equipes encontraram uma mansão que seria usada pelo traficante na comunidade. Então hoje a gente conseguiu alcançar um dos imóveis que ele possui naquela região. Fizemos uma busca nesse imóvel, não foi identificado objeto ilícito, até porque ele conseguiu se evadir, mas é um indivíduo procurado, extremamente perigoso, faccionado, líder de organização criminosa, e mais cedo ou mais tarde a Polícia Civil vai alcançá-lo e efetuar sua prisão. Durante os tiroteios, uma pessoa foi atingida dentro de um shopping em Vila Cosmos. No Ipase, um policial do BOP ficou ferido e foi levado para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. As ações impactaram 12 escolas municipais. A operação contenção também já foi feita em comunidades da Zona Oeste. Até hoje, foram mais de 40 presos, 7 traficantes mortos e 11 menores apreendidos. As equipes recuperaram cerca de 250 armas. Ótimo, Marcília. Agradecendo, né, sua participação aqui hoje, sempre importante. Desculpa aí pela queda, pelos problemas, ainda tentando entender aqui o que aconteceu aqui hoje. Pois é, caímos todos aqui, ficamos à deriva, mas voltamos e vencemos a onda. É isso, um abraço, Mari, Fred, toda a audiência, prazer estar aqui com vocês e boa sexta. Valeu, obrigado.
Bom, a gente fica até as 4h30 da tarde. Fique aqui conosco, deixe seu like, comente, é bem importante pra gente, ainda mais depois dessa queda aí, dessa conexão. A gente perdeu bastante audiência por conta disso e está recuperando agora. Serrão, obrigada também pela sua companhia, é sempre bom recebê-lo aqui. Valeu, a gente vai estar de volta em breve. O importante, eu deixo aquela mensagem que eu sempre, muito carinhosa, para o algoritmo sensor. Algoritmo sensor, vai para aquele lugar que hoje eu não vou mandar você não, você já entendeu para onde eu te mandei. Tchau. Valeu, Serrão. E agora a gente recebe aqui no nosso programa a Aline Magalhães, ela que é exilada política nos Estados Unidos. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa tarde, gente. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos aí pela sua participação. Conta para o pessoal que está nos acompanhando qual a sua história, né? O que você tem vivido nos últimos tempos aí enquanto exilada política. Bom, pessoal, desde o ano passado, né? Aliás, desde o próprio 8 de janeiro, começou, assim, foi a abertura de caça aos patriotas, né? Em qualquer lugar que nós estivéssemos, nós estaríamos correndo um risco muito alto de sermos presos sem nenhum processo legal. Eu já fiquei com muito medo após as manifestações, porque eu tinha certeza que as câmeras iriam mostrar quem fez alguma coisa de errado, só que não, né? Em seguida, o Flávio Dino apareceu dizendo que não tinha as imagens, né? Que perdeu as imagens e prendeu as pessoas da mesma forma, né? Mesmo sem provas. Então, já começou uma apreensão dali, só que o ano passado foi quando eu fui intimada. Entre abril e maio, eu fui intimada e aguardei, né, essas investigações na Argentina, investigações que me inocentaram, e depois o Moraes e o Gonê disseram que a nossa conduta individual não conta, né, que quem estava nas manifestações concordaram com um golpe, com uma associação criminosa. Então, são crimes aí que podem passar de 14 anos, né? Eu tive minhas contas bancárias bloqueadas, ao saber que virei ré, sem nenhuma defesa prévia. Então, o que eu venho passando é uma injustiça, é um absurdo, não é o devido processo legal. Estou vendo pessoas sofrendo, ainda mais depois que eu comecei a me manifestar nas minhas redes sociais. Muitas pessoas que estão em outros países entrando em contato comigo, ou que têm familiares presos. O que eu estou passando é o que essas pessoas estão passando, uma perseguição implacável. Aline, você estava na Argentina, como é que foi? Você conseguiu lá o asilo político? Nós sabemos que tem uma série de brasileiros que estão hoje em território argentino, alguns inclusive estão presos, porque o governo brasileiro pediu a extradição dessas pessoas. Como é que foi a sua história de ida para a Argentina? Hoje você está nos Estados Unidos, pelo que parece, você recebeu o refúgio político aí, como é que está a sua situação jurídica? Bom, eu estive na Argentina por 3 meses, enquanto a PF estava fazendo a investigação em relação a mim. Então, eu não tinha nem documentação para asilo, né? E eles decidiram de maneira favorável, tanto é que eu voltei ao Brasil. Então, eu nunca pedi asilo na Argentina. E até tive muita sorte, porque depois, os poucos meses que eu passei no Brasil, antes de vir para os Estados Unidos e sair definitivamente do Brasil, os poucos meses que eu estive no Brasil, eu já vi que os patriotas também estavam sendo perseguidos na Argentina. Então, acabou não sendo uma opção pedir asilo político lá. Como eu tinha o meu visto americano, eu vim para cá e vi que a perseguição não parava. Fiz uma audiência estando aqui, já nos Estados Unidos, uma audiência online. E aí eu vi a necessidade de não só ficar com o meu visto, mas também pedir asilo aqui. Se pudesse contar também para o pessoal, né, o que tem passado na sua cabeça nos últimos tempos, né? Eu vi que você chegou a dizer que o Moraes tentou destruir a sua vida, mas não vai conseguir. Como tem sido, né, essa apreensão, esses sentimentos e até essa incerteza, né, de quando vai poder de repente rever pessoas, todas essas coisas que com certeza devem, né, perturbar aí seus dias, né, o seu dia a dia. Gente, é uma coisa horrível, né? Você ter que tomar decisões
por conta de perseguição, de arbitrariedade de terceiros, né? Você não ter a quem recorrer, você está em meio a um processo que o Moraes quer a sua cabeça e você não tem para quem recorrer, né? Porque o STF passou, né, uma resolução que não existe nem habeas corpus para quem for preso pelo próprio STF, né? Então, o meu psicológico foi o seguinte, eu sabia que se a Polícia Federal chegasse na minha casa, como estava chegando em todas as outras pessoas que estavam réis, né, nesses processos, e já com as contas bloqueadas, já com o patrimônio sequestrado, o que eu sabia é que não haveria o que nenhum advogado fazer, não haveria habeas corpus. Eu ficaria na cadeia até o dia que ele caísse, né? Então, é uma sensação horrorosa. E você ter que deixar o seu país não é fácil, porque quando é uma coisa planejada, né, que você tem outros objetivos, é diferente. Então, assim, ele me colocou numa situação na Argentina que eu não sabia quantos anos poderiam durar aquela investigação, quantos meses poderiam durar aquela investigação, né? O meu psicológico, assim, teve que aguentar viver sem saber o dia de amanhã, até que, com a investigação ao meu favor, mesmo assim ele me tornando ré, eu vim para os Estados Unidos e agora eu sei que não existe data para isso acabar. Por mais que nós estejamos vendo ele sendo penalizado pela Lei Magnitsky, esperamos que outras penalidades, é uma situação horrível, você ter que deixar tudo para começar do zero em um lugar e durante um período que não foi você que escolheu aquilo, né? Mas ainda assim é melhor do que ser jogado na prisão, como ele está fazendo com muitos outros. Aline, tivemos o reconhecimento por parte do governo americano, como você mencionou, do ministro Alexandre de Moraes como um grave abusador de direitos humanos, as sanções da Lei Magnitsky. Qual a sua expectativa diante desse cenário para que, eventualmente, o Congresso paute a anistia, ela seja votada e tanto a senhora quanto os demais envolvidos possam ser anistiados e voltar ao Brasil tranquilamente, sem sofrer qualquer tipo de perseguição? Bom, o que eu espero claro, que eles pautem uma anistia, só que parece que o STF não quer deixar isso acontecer, né? Parece que os fatos mostram que não é só o Moraes que está impedindo essa anistia. Parece que o próprio STF entende, né, que reconhecendo que não houve nada assim delituoso e anistiando os manifestantes, o próprio Bolsonaro, parece que isso vai gerar um quadro político que eles não conseguem lidar. Então, não é só o Alexandre de Moraes. Eu tenho muita esperança com a anistia. Eu sofro por saber que essas pessoas estão na cadeia, né, com bandidos de verdade, né, tendo que conviver com bandidos de verdade. Espero que aconteça o mais rápido possível. Só que eu não vejo isso acontecendo sem um desmonte maior no establishment brasileiro, maior ainda do que o Alexandre de Moraes. Porque parece que os presidentes das casas são... eu não sei se pressionados, mas não querem que isso aconteça. E o Alexandre de Moraes, eu tenho certeza que vai acabar deixando o cargo dele, que vai ser penalizado. Eu não sei se isso é o suficiente para uma anistia. Muito obrigada pela sua participação, a gente agradece demais, viu, sua disponibilidade, sabe que sempre será muito bem recebida aqui no Sem Rodeios da Gazeta do Povo. Obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde, até a próxima. Bom, agora a gente vai ter um recadinho do anunciante, já tem muito mais para você aqui no Sem Rodeios de hoje. Fique aqui, ajude a gente, que depois daquela queda de conexão ali é um milagre a gente ter tanta gente aqui ainda nos acompanhando, então fique com a gente que é bem rapidinho. Olá, para você que está acompanhando aqui a Gazeta do Povo, deixa eu te perguntar como é que você está cuidando da sua saúde. Você que sofre com dores, dor no quadril, dor na lombar, ciático, artrite, artrose, osteoporose,
todas essas doenças que, quando você não cuida, vão tomando conta do seu corpo e vão limitando você, tirando você do convívio social, familiar. Por quê? Porque quando você sente dor, você não quer sair de casa. Você só sente a dor e você vai se isolando. Deixa eu te falar, tá aqui na tela para você, Artrolumes, um produto 100% natural que não tem contraindicação, vai ser o seu aliado e vai ajudar você em 7 dias. 7 dias você já vai sentir a diferença. Você vai ver que o teu corpo vai responder melhor e vai te devolver qualidade de vida. Então, acesse o QR Code que está na tela, acesse o nosso telefone 0800 100 0122, 0800 100 0122 e adquira agora um produto 100% natural, testado, aprovado, que tem ajudado muitas pessoas a diminuir as inflamações do corpo. Por quê? Porque vai repor para você o ácido hialurônico. Muitas pessoas recorrem a fazer infiltrações com agulhas para tirar as inflamações do corpo. Você, fique sabendo agora, 2 cápsulas por dia e o nosso produto vai ajudar você, porque vai repor para você através das cápsulas o ácido hialurônico, o colágeno tipo 2 e isso de forma sem dor, de forma tranquila. Em poucos dias você vai sentir a melhora. Então pegue seu telefone, acesse o QR Code que está agora, 0800 100 0122 e aproveite a nossa promoção. Tudo que a gente está ofertando para você, esse combo de benefícios, para que você possa ter saúde em abundância e plenitude. Vamos lá, olha na tela para você. 60% de desconto, frete gratuito para todo o Brasil. Você que ligar agora de presente vai ganhar 2 pomadas para que você possa cuidar das suas inflamações. Nossa pistola massageadora para você poder relaxar em casa tranquilinho. E aqui o nosso kit saúde, diga adeus às dores. Comece a ter saúde novamente, comece a curtir com a família, com os amigos, não fique limitando, você vai ver que em poucos dias a sua saúde vai voltar a melhorar e você vai curtir, vai poder praticar um esporte, vai jogar bola, vai fazer uma caminhada com os netos, com os filhos, com todos os amigos. Então não perde tempo, 0800 100 0122, 0800 100 0122, acesse o QR Code que está na tela, tá com dor, não fica na mão. Artrolumes é solução. Pois é, e olha só, o posicionamento de Silas Malafaia depois da ação da Polícia Federal chamou a atenção de muitos ali no aeroporto, como a gente mostrou ontem, com muita força ainda, dizendo que não tem medo do ministro Alexandre de Moraes. E ele segue se posicionando assim, como a gente vai poder ver aí nesse primeiro culto depois da ação da Polícia Federal. Vamos acompanhar, já a gente Sabe traz o que é esse inquérito? O inquérito fala de obstrução de justiça, formação de quadrilha, golpe de Estado, intervenção para ajudar governos estrangeiros. O que é que eu tenho com isso, gente? O que é que eu tenho com isso? Para vocês terem a ideia do nível da perseguição, só que ele escolheu o cara errado. Não que eu seja o Superman Gospel. Não. Ele escolheu o cara errado e eu explico por quê. Porque eu não tenho medo de ser preso, eu não tenho medo de ser retaliado, e a pior coisa é você lutar com alguém que não tenha medo naquilo que você quer lutar. Eu não tenho medo de nada disso. Segundo, com todos os meus defeitos e limitações, eu sou um ungido de Deus. Eu sou uma voz profética. Ele escolheu o cara errado para tocar. E eu declaro aqui para a igreja, já declarei nas manifestações, eu declaro aqui em nome de Jesus. Esse homem vai ser julgado ou pelas leis desse país, ou pela ação de Deus, ou as duas coisas juntas. Mas ele vai cair, vai chegar a hora dele. Eu não desejo mal para ninguém, mas vai chegar. E também, né, para a gente trazer para o debate aqui, agora a gente vai acompanhar também a fala do pastor Cláudio Duarte, também bastante conhecido. Vamos ver. Pessoal, de uma forma muito rápida, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Normalmente eu demoro um pouco a me pronunciar, fico ouvindo, vendo, buscando entender o que está acontecendo, ok? Mas nós vimos ontem um episódio na chegada do pastor Silas e eu preciso me pronunciar sobre isso. Não é de hoje que grande parte dos posicionamentos e das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal não está de acordo com o que nós entendemos como justiça.
ok? Nós temos visto coisas que nós consideramos abuso e muitas vezes nós não temos coragem ou condições de nos pronunciar. O pastor Silas tem feito isso e ontem eu vi algo que me despertou, porque me parece que ele não é o alvo. O pastor Silas é apenas o mensageiro. O alvo somos todos nós. E a mensagem é: olha o que nós somos capazes de fazer com aqueles que criticam, com aqueles que falam verdades que não devem ser ditas. E se nós somos capazes de fazer isso com ele, pode acreditar que nós somos capazes de fazer também coisas piores com vocês. Então me parece que essa é a mensagem para todos nós. Se você gosta do pastor Silas ou não, ou de outras pessoas, certo? Que têm sido veementemente perseguidas por esse sistema, isso não é relevante. O relevante é o que acontece com eles hoje. Se nós não nos posicionarmos, certamente vai estar acontecendo conosco também amanhã. Ok? Então deixo aqui o meu apoio, tá certo, ao pastor Silas Malafaia, e nós precisamos nos posicionar, é verdade, porque o Brasil precisa de nós, brasileiros, tá certo? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a nossa nação. Nós vamos continuar orando, ok? Pedindo a Deus que tenha misericórdia, mas além de orar, nós precisamos nos posicionar. Um grande abraço a todos, graça e paz. Olha só, Fred, com esse vídeo do pastor Cláudio Duarte, eu me lembrei, naquele momento, né, que houve bastante repercussão sobre o caso da Débora, a moça do batom, né, que o médico, psiquiatra, escritor Augusto Cury se manifestou e furou um pouco a bolha. Esse posicionamento do Cláudio Duarte, que não é tão envolvido na parte de política, é bem interessante neste momento, né? Especialmente quando você vê num contexto de igreja, em que pessoas de outras denominações evangélicas ou de outras igrejas acabam criticando o posicionamento do Silas Malafaia por estar mais envolvido em política, ou simplesmente por ser de outra igreja. Agora a gente vê uma mobilização maior, né? Parece que pastores de outras denominações também estão se manifestando. Isso está furando bolha e mostrando, olha, não importa se você concorda ou discorda, se você gosta ou não gosta do Silas Malafaia, quando um pastor é atingido dessa forma, aí você está vendo que existe já uma perseguição religiosa. Significa que as coisas estão ainda mais graves, né, do que essas pessoas pensavam, né, Fred? Pois é, Mari. Eu acho que foi uma ótima comparação, porque tem alguns momentos em que as arbitrariedades são tão grandes, as ilegalidades são tão profundas, que mesmo pessoas que não têm o hábito de acompanhar assuntos da política acabam por ficar revoltadas e expressar essa revolta e indignação com o rumo que o Brasil vem tomando há algum tempo. Você vê um pastor ser incluído no inquérito policial porque supostamente ele estaria articulando, junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, sanções contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, que essa atividade não tem em si nada de criminosa. Você protestar e levar ao conhecimento de governos estrangeiros ou de organizações internacionais o conhecimento acerca de fatos que ocorrem no seu próprio país, decorrem essas atividades do exercício que todo indivíduo brasileiro tem, estabelecido no artigo 5º da Constituição, de livre expressão do pensamento, de livre manifestação do pensamento. E no caso do Eduardo Bolsonaro, ainda ele tem uma dupla proteção que, para além da sua liberdade de expressão, ele tem a sua imunidade material por opiniões, palavras e votos, e ao denunciar esses abusos praticados no Brasil, para além do direito, é um dever dele, enquanto deputado, levar ao conhecimento do mundo o que tem acontecido no nosso país. E a gravidade dessa mais nova conduta do ministro Alexandre de Moraes e dos seus asseclas na Polícia Federal
é justamente atingir um líder religioso que também, goste ou não do Silas Malafaia, para mim pouco importa se as pessoas gostam ou não do Silas Malafaia. Aqui nós estamos falando de princípios, e princípios jurídicos que têm que ser aplicados em relação a todos os brasileiros. Pouco importa se de esquerda, direita, de centro, isentão, ou de qualquer vertente de corrente política, ou que a pessoa nem goste de política, seja apolítica. Nós temos, Mari, para lembrar, quando a gente fala em termos de princípio, de defesa de princípios, o próprio caso do Glenn Greenwald, que é um jornalista de esquerda, esteve envolvido na questão da Vaza Jato, aquela divulgação de áudios e conversas que levou à anulação da Operação Lava Jato, um homem professadamente de esquerda, mas que hoje vem denunciando os abusos praticados pelo ministro Alexandre de Moraes, pois ele vê, enxerga no princípio, no direito à liberdade de expressão, um dos principais fundamentos de um regime que se pretenda democrático. E se hoje o atingido foi o pastor Silas Malafaia, ontem foi o Monark, que não é conservador, não é bolsonarista, ou o nome que se queira dar a ele, foi atingido numa decisão do próprio ministro Alexandre de Moraes, o Partido da Causa Operária, PCO, que também foi censurado no Twitter. E você vê essa escalada autoritária no país, que leva até pessoas que no seu dia a dia nem se preocupam com a política. Eu nunca tinha visto o pastor Cláudio se manifestar sobre assuntos políticos, assim como nunca tinha visto o próprio psiquiatra Augusto Cury se manifestar sobre uma questão política. Essas pessoas virem a público, diante de tantos absurdos que têm ocorrido no nosso país, para denunciar essa escalada autoritária. E tivemos aqui a Aline há pouco no programa, uma vítima do 8 de janeiro, das arbitrariedades desses processos que constituem um instrumento de vingança e perseguição contra brasileiros. Pelo simples fato deles se manifestarem contra essas condutas abusivas e ilegais do ministro Alexandre de Moraes. E, Mari, faço aqui minhas as palavras do pastor Silas Malafaia, de que um juiz iníquo, um juiz injusto, mais cedo ou mais tarde ele cai. O poder que quer se afirmar por meio da força bruta é insustentável no longo prazo. O poder da toga é o poder da razão jurídica, é o poder de aplicação justa e imparcial da lei e da Constituição. E se o ministro Alexandre de Moraes acha que vai ficar eternamente no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, não vai. Há um dia depois de amanhã. Seja responsabilizado perante o Senado Federal, perante o Poder Judiciário brasileiro pelos crimes de abuso de autoridade que ele vem praticando, seja mediante uma justiça divina, ele vai pagar pelos seus atos. Porque a sociedade brasileira, pelo menos a sociedade brasileira mentalmente sã, porque ainda, infelizmente, há pessoas que aplaudem essas arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes, ainda há uma parcela da imprensa que aplaude essas medidas completamente inconstitucionais e arbitrárias. Mas, Mari, segundo pesquisa até recente, as pessoas enxergam que hoje o Poder Judiciário, no seu órgão de cúpula, Supremo Tribunal Federal, se tornou a maior ameaça à democracia no país. Nesse mesmo ato de indiciamento da Polícia Federal, você vê ali a transcrição de imagens e reprodução de imagem de conversas que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve com o advogado do Trump, Martin De Luca. É risível a tentativa da Polícia Federal de criminalizar o diálogo de um advogado com o presidente Jair Bolsonaro.
Aí você vai ler o teor da conversa, um dos documentos que, olha, chamou a atenção da Polícia Federal como se fosse um absurdo. O Martin De Luca compartilhou uma das petições que ele protocolou no processo que a Rumble move contra o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos e compartilhou o teor da petição com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu sou advogado. Todo dia eu compartilho com algum cliente uma petição que eu redigi. E qual que é o problema disso? Ou a gente já chegou, de fato, nesse estágio desse regime ditatorial, desse regime de exceção, em que os advogados também, por denunciarem os abusos estatais, tal qual tantos deputados e senadores têm feito no Brasil e se tornaram vítimas das arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes, por isso, os advogados também vão entrar agora na fileira dos alvos do ministro Alexandre de Moraes. Como bem lembrado pelo próprio Jeffrey Schichini, uma das conversas ali entre o Eduardo Bolsonaro e seu pai tratava de uma ação de um mandado de segurança que ele impetrou perante o Supremo Tribunal Federal, que tinha o objetivo de transformar o ministro André Mendonça incompetente para apreciar eventuais recursos das ações de relatoria do ministro Alexandre de Moraes no plenário do Supremo Tribunal Federal. E para os capangas do ministro Alexandre de Moraes na Polícia Federal, isso constituiria uma tentativa de manipular a justiça. Esse é o dia a dia dos advogados. Você atuar, impetrar, entrar com recursos, interpor recursos, impetrar habeas corpus, impetrar mandado de segurança, questionando decisões judiciais, buscando defender o direito dos seus clientes e se, do ponto de vista estratégico, era importante para os réus que, eventualmente, o ministro André Mendonça se tornasse prevento para julgar eventuais recursos, qual que é o problema disso? Nenhum, zero. Mas para um ditador togado que não admite que as suas ordens sejam questionadas, que não admite que as suas decisões sejam contestadas, que não admite que cidadãos localizem críticas ao seu trabalho. E nós tivemos um caso surreal que, Mário, até acho que esse caso não ganhou a repercussão que precisava. Eu queria ver as entidades de representação dos jornalistas sair em defesa de um fotógrafo que perdeu seu emprego porque ousou realizar o seu trabalho, realizar bem o seu trabalho. O fotógrafo que registrou o momento em que o ministro da Suprema Corte do país pratica um ato obsceno porque estava sendo objeto de críticas por torcedores no estádio num jogo do Corinthians. Uma foto que em qualquer outro cenário no país, esse fotógrafo seria premiado. Pois ele captou a essência do que se tornou o Brasil. Um país submetido a um homem, aos arbítrios de um homem, que não se comporta como juiz, mas como militante político ideológico. E um agente policial que persegue pessoas simplesmente porque elas vocalizam suas opiniões e críticas ao trabalho desse juiz que usurpa a justiça no país. E esse fotógrafo que registra esse momento, que é uma foto simbólica que me recorda aquela famosa foto, Mari, que é uma foto altamente censurada na China, de um manifestante diante de um tanque do exército chinês, no episódio que ficou conhecido como Massacre da Paz Celestial, em que cidadãos chineses foram à Praça da Paz Celestial, em Pequim, para protestar contra os desmandos do regime comunista. E ele se colocou diante de um tanque de guerra, num ato de coragem, e aquele registro marcou um ato de desobediência civil de um cidadão que se colocou ante um Estado ditatorial, tal qual o Brasil se tornou desde março, dia 14 de março de 2019, com esse inquérito ilegal do ministro Alexandre de Moraes. E esse fotógrafo que registrou esse momento perdeu seu emprego uma semana depois. O veículo no qual ele trabalha alegou, não tinha nada a ver. Ele trabalhava 17 anos nesse veículo e de um dia para o outro foi demitido. E o veículo alega que não foi.
não foi um pedido do ministro Alexandre de Moraes pela cabeça do fotógrafo. Então, Mari, é uma escalada tão grande de pessoas que têm sido vítimas desses abusos. A Débora do Batom, o Clezão, esse fotógrafo. Cada dia é uma nova pessoa vítima desses atos abusivos e as elites do poder no Brasil com uma disfarçatez apoiando esse sujeito. Então, Mari, me parece, até respondendo uma pergunta, né, que foi formulada por um dos nossos espectadores, falou, Frederico, você acha que a mera responsabilização do ministro Alexandre de Moraes é suficiente para mudar esse estado de coisas no Brasil? Eu acho que esse é o primeiro passo. Primeiro, para dar o exemplo para os demais ministros do Supremo Tribunal Federal, que cabe a um juiz defender a Constituição e não se transformar num agente, num instrumento de destruição da ordem jurídica. E, a depender do comportamento desses demais agentes, se continuarem desrespeitando as liberdades dos brasileiros, violando os direitos dos brasileiros e atropelando a Constituição Federal, que também sejam responsabilizados, até que nós consigamos estabelecer um mínimo de uma normalidade institucional, o mínimo da decência e do respeito ao princípio da separação de poderes. Porque, de fato, a descrença dos brasileiros nas instituições é uma descrença fundada em fatos e razões sólidas. E ninguém hoje é capaz de negar, a imprensa internacional, que até há pouco tempo vinha, de alguma forma, abafando o que estava acontecendo no país, até os grandes veículos da imprensa internacional, que são, na sua grande maioria, inclinados à esquerda no espectro político, até esses veículos vêm denunciando o artigo no Wall Street Journal, da Meryl Grady, denunciando que o Brasil se tornou um estado de exceção desde março de 2019, um artigo publicado num jornal dinamarquês, em que o articulista disse o juiz Alexandre de Moraes se tornou o símbolo global da censura no mundo. Então, Mário, o que nós temos visto, infelizmente, com esses atos e com esse vídeo do pastor Cláudio, é que a sociedade, aos poucos, está despertando para esse problema. Ainda que muitas pessoas ainda queiram negar, mas a coisa está ficando tão escancarada que mesmo a pessoa de má fé fica incapaz de negar o óbvio, que o Brasil vive sob um regime de exceção. E importante que figuras como o pastor Cláudio, que só no seu Instagram tem 10 milhões de seguidores, que não é, o perfil dele não é dedicado a assuntos políticos, que se posicione, saindo, nesse caso, em solidariedade ao pastor Silas Malafaia, para que as pessoas que estão anestesiadas possam despertar e se somar à luta pelo restabelecimento do Estado de Direito no país. Luta essa que será travada especialmente no dia 7 de setembro, em que cabe à população brasileira lotar as ruas do país para gritar por um basta a essa situação, para que a Câmara dos Deputados vote a questão do fim do fórum privilegiado, para que os parlamentares se sintam livres para votar o projeto da lei de anistia e para que, enfim, o Senado vote o impedimento do ministro Alexandre de Moraes e que ele seja defenestrado da cadeira de ministro do Supremo e pague por todos os seus crimes, Mari. Perfeito, Fred. Agora a gente já vai receber Alex André aqui. Antes, eu só quero pedir para o nosso querido Vitor Kunz mostrar para vocês uma publicação. Daqui a pouco, inclusive, o autor desse texto aqui na Gazeta do Povo estará aqui conosco, que é o Omar Godoy. Ele mostra ali, ó, que a popularidade digital. Bolsonaro segue inabalável, Lula se segura em Trump e STF despenca, segundo aí levantamentos sobre o comportamento na internet. Agora vamos receber Alex André. Boa tarde, Alex. Bem-vindo ao Sem Rodeio de hoje. Comenta pra gente qual é a sua visão, especialmente depois dos últimos, né, indiciamentos aí de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, também a inclusão do pastor Silas Malafaia, como bem descreveu todo esse contexto aqui, o Fred agora, nos inquéritos, né, da suposta obstrução de justiça. Conta pra gente o quanto isso deve impactar ainda mais, aumentar ainda mais essa tensão entre Brasil e Estados Unidos e o que a gente pode esperar aí
do Trump nesse momento, do presidente dos Estados Unidos, aí de resposta, a gente já teve algumas reações do governo, mas o que a gente pode esperar daqui para frente, sabendo desse contexto, como as pessoas estão pensando sobre isso? Lula está esperando provavelmente respostas do Trump, mas a verdade é que Bolsonaro permanece inabalável sim na internet, apesar de outras pesquisas tentarem apontar o contrário disso, né? Exatamente. Boa tarde, primeiramente, Mário. Boa tarde, Fred, a todos que acompanham a Gazeta do Povo, sem rodeios. Mário, uma ótima oportunidade para elucidar essas informações, todos os seus questionamentos, porque temos as pesquisas, sim, que são divulgadas, mas tem um porém, né? Sempre tem um porém, né? Sempre tem um ponto a se considerar, tá? E isso não é nem um descrédito, é uma questão de base amostral. A gente pega a base de amostra, né, uma estatística, quantas pessoas são entrevistadas? 2, 3 mil pessoas? Isso simboliza o que o Brasil quer de fato? Então, por isso que essas pesquisas digitais abrangem, de fato, né, muito mais uma opinião muito mais concreta, de fato, né, porque a gente consegue pegar uma amostra muito maior e até mesmo na internet as pessoas colocam suas opiniões políticas de uma forma muito mais... externaliza isso mais de uma forma mais fácil do que nós vimos nas pesquisas eleitorais. Então, por isso que a gente vê essa disparidade. Basta sair na rua, né? E também olhar a popularidade. Você acha que o presidente de hoje, vamos lá, o presidente Lula, você acha que ele consegue caminhar na rua, qualquer rua que seja, no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste? Ele não consegue caminhar livremente como Jair Bolsonaro fazia. Ele não consegue. Um dos ministros do STF, porque o STF está aumentando, mais do que dobrando os gastos de segurança da corte. Por quê? Por que será? Né? Porque a população está criticando, e com razão, por isso. Né? Então, assim, são motivos óbvios, não dá para entender porque uma pesquisa coloca que o Lula está em primeiro lugar em todos os cenários, se o próprio presidente consegue caminhar 50, 100 metros na calçada, porque gera críticas, né, a rodo. Então, assim, a gente não consegue entender esse movimento, mas a consequência é óbvia, né? É muito claro. Você tinha me perguntado, Mário, em relação aos indiciamentos que foram feitos. É absurdo atrás de absurdo, né? Não tem como a gente trazer uma base racional, até mesmo legal, eu não sou advogado, mas uma base legal para isso, até no ponto de vista que o mercado financeiro olha com isso, né? Assim, obviamente, isso traz uma insegurança jurídica absurda, isso é óbvio, uma insegurança econômica absurda. E aí um ponto que eu quero colocar aqui, Mário, se você me der a liberdade para comentar, até porque não foi colocado na pergunta, mas vale a pena jogar nesse pacote de respostas, que é a questão do imposto de renda. Né? A Gleisi veio até a mercado hoje, né? A público, né? Em TV, dizendo vai votar semana que vem, a gente tem um requerimento de urgência, agora vai votar. É porque ela quer votar, né? A pasta, né, do governo quer votar isso. Eu vou falar também das consequências, né? Quer votar para a semana que vem, mas não é de hoje. Se você pegar entrevistas dela desde o começo do mês, ela fala semana que vem, né? Que seria votado, que teria o requerimento, tudo bem, teve um avanço, mas se a gente observar todo o movimento que o Hugo Mota está fazendo, né? Tanto em ponto de vista do que toda a oposição, em grande parte, né, está se posicionando para pautas importantes para o Brasil, né, como a anistia, né, enfim, algo que a gente precisa resolver. O presidente Hugo Mota acaba trazendo, mais uma vez, decepcionando todos nós brasileiros dentro da Câmara dos Deputados, que representa o Brasil. Né? E isso, quando a gente fala de isenção do imposto de renda, para o ponto de vista econômico, eu como economista, pelo ponto de vista social, é ótimo, maravilhoso. Vamos isentar as pessoas que ganham 5 mil reais. Vai tirar dinheiro da onde? Não tem dinheiro. Como que vai solucionar esse problema? Mas eles não querem saber. Só por quê? Eles querem votar tudo agora a jato esse ano. Quer votar agora na Câmara, já vão ligar para o Davi Alcolumbre para já articular no Senado. Precisa estar votado tudo esse ano para começar a valer no ano que vem. E aí entra a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais em 2026, que é ano eleitoral. Né? Então, assim, já começa a fortalecer mais um argumento que o Lula está diminuindo o imposto para o pobre. Mas no final do dia não é isso. Vai encarecer ainda mais o pobre, porque o fiscal, o governo não vai ter dinheiro para pagar as suas obrigações, as suas contas obrigatórias, né? Daquilo que precisa ser pago já em 2027. A conta está aí. São, né, trilhões de reais que o governo acaba trazendo esse endividamento, que é uma bola de neve, que não tem como resolver. Então, para o governo trazer essa solução, ele precisa trazer uma medida para mitigar. E até hoje a gente não viu nenhuma medida concreta aqui, tá, Mari, Fred, que todos nos acompanham. Isso sim é um problema econômico que pouca gente acompanha, pouca gente fala. Claro que a questão política
ela é extremamente importante porque afugenta investimento. Eu, inclusive, converso com vários investidores institucionais e tudo mais. Você acha que alguém vai colocar dinheiro no Brasil nessa situação, com toda essa polêmica que está envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e tudo em relação ao governo atual, todas as acusações, tudo que o governo está fazendo? Você acha que um país sério, não só os Estados Unidos, como a Europa e outros países, vão, de fato, investir no Brasil? Não vão. E aí a gente vai ficar cada vez mais isolado. Né? Saíram a questão dos bancos também do STF, dizendo que os bancos, né, podem cancelar contas de forma unilateral, mas isso pode gerar questionamento por parte do STF, mas no final do dia o banco não quer arrumar problema, sabe com quem? Com os Estados Unidos. Né? Os bancos não querem, para bater de frente, se for para escolher uma briga, escolhe o STF, mas não escolhe os Estados Unidos. Né? Então, assim, é questão de importância e de tamanho de economia, não é questão de soberania. Né? A soberania a gente sabe separar muito bem nas geografias, em cada jurisdição, mas a gente sabe muito bem do que o Brasil precisa fazer. E aí, obviamente, o Brasil está cansado do Lula. O Brasil está cansado da esquerda. O Brasil está cansado dessas atrocidades que estão sendo feitas no judiciário. E obviamente, cada dia que passa, as narrativas de outras mídias que também, que falavam até, como o Fred falou muito bem, que falava até bem do governo, estão mudando o seu discurso. Porque está prejudicando até essas companhias agora. Então a gente precisa abrir o olho, né? Entender de fato que nós estamos entrando num abismo que já não é de hoje, como o Fred falou muito bem, desde 2019 a gente já está começando a ter esses abusos, que cada vez vão aumentando, e aí vai chegando até o nosso dia a dia. Até o nosso dia a dia começa. Porque nós temos um sério risco da gente, né, do governo americano, como o governo americano ele não tira o pé, ele está focado no Brasil, ele está olhando as atrocidades do Brasil, Departamento de Estado americano, Marco Rubio, todos os elementos, Scott Bessent, do Tesouro, todo mundo está olhando para o Brasil e todos sabem do absurdo que está sendo feito. E aí eu coloco a devido questionamento. O governo brasileiro, se ele de fato não acordar, que eu acredito que não aconteça, as consequências podem ser ainda maiores. E isso não sou eu que estou falando. É o governo americano que está dizendo. E aí, a consequência, sabe quem vai pagar? Somos nós. Porque a Magnitsky vai estar afetando o Moraes, botando o cartão de crédito dele, ok, beleza, ele foi lá e plantou, tudo bem, colheu aquilo que foi colocado na Magnitsky, de acordo com o governo americano, foi o julgamento do governo americano para o ministro, mas as consequências não são só do ministro, nós vamos pagar essa conta, infelizmente, com desemprego. Né, as pessoas ficam desempregadas por essa questão tarifária, já está acontecendo, isso é realidade. A renda, né, a gente já vê a inflação comendo a renda do trabalhador, porque é um governo gastão, um governo que não tem responsabilidade fiscal, e fala que vai fechar a conta, fala que vai ter superávit, mas ninguém acredita nisso. Quem faz conta sabe. Eu sou economista, a gente consegue ver as projeções econômicas dos grandes bancos, dos principais analistas, a gente sabe disso. Então, a conta vai chegar. E se o governo ganhar força com essa narrativa falaciosa, né, de querer aprovar a isenção do IR, entre outras medidas, para ganhar popularidade, e isso de fato trazer um fortalecimento, no qual eu não acredito, porque seria muito uma incompetência muito grande. Lógico que a gente não tem como cravar que a direita vai ganhar, mas seria uma incompetência muito grande de todos nós brasileiros em votarmos na esquerda novamente, por tudo que nós estamos passando. Então esse é o recado, Mari e Fred, para todos que nos acompanham aqui no Sem Rodeios de hoje. Nós devemos ter a consciência, que temos de fato, para quem acompanha o Sem Rodeios já tem um nível, né, de consciência, né, de estudo, para conseguir separar, né, a espuma, né, o joio do trigo, para de fato a gente trazer de forma, né, sem rodeios, de uma forma direta, essa informação que precisa ser passada, que a gente precisa tirar, né, de fato, esses absurdos que estão acontecendo. Eu estava assistindo recentemente uma entrevista do Daniel Goldberg, que é advogado de formação, mas um dos grandes banqueiros de investimento do Brasil, foi presidente do Goldman Sachs, e ele falando numa observação, ele falou, olha, hoje o problema do Brasil é que temos boas leis, mas temos juízes ruins, e isso está gerando um problema muito grave, que está redundando numa crise institucional.
Há uma crítica muito grande a uma série de banqueiros até da própria Faria Lima que apoiaram o Lula, né? Pessoas que tiveram um peso importante aí do ponto de vista econômico, entre, sei lá, Edmar Baixa, entre outros nomes. Armínio Fraga, pô, bem lembrado. Armínio Fraga. Como é que está hoje o clima dentre, né, esses economistas e nos bancos aí na Faria Lima em relação a essa política econômica do governo que é desastrosa? A gente vê na própria questão do EF, que se não fosse a canetada do Alexandre de Moraes, né, não teria se sustentado. Como é que está hoje o humor aí dos grandes players do mercado financeiro em relação ao governo Lula e ao próprio STF? Ótima pergunta, Fred, mais uma vez. E aí eu vou responder com a resposta do Armínio Fraga, né? Quais seriam a resposta do mercado financeiro em geral? Entre aspas, agora estou com medo, né? Que foi a resposta que o Armínio Fraga trouxe, né, num acontecimento específico relacionando ao governo atual. Todo o cenário que está acontecendo. O setor de bancos como um todo, vou separar por dois assuntos aqui, Fred. Falando do STF, Lei Magnitsky, né, eu converso com vários bancos diretamente, de todos os portes, pequenos, médios, grandes, e a leitura que eu tenho, pelo menos, que vem a chegar até mim dos grandes bancos, que eles estão com um receio enorme, gigante, que gerou uma insegurança que eu estava falando anteriormente, insegurança jurídica muito grande. Os bancos estão desesperados em termos de consequências para o seu negócio, que afeta nós. Quem é o cliente dos bancos? Não todos nós brasileiros. Todo mundo tem conta, todo mundo tem cartão de crédito, poupança. E a consequência vão cair nos bancos. Todo mundo fica, o banqueiro, rico, bilionário. A gente precisa dos bancos, a gente precisa de crédito, a gente usa cartão de crédito, cartão de débito, a gente precisa pagar as contas, a gente precisa o sistema bancário do Brasil, a base, né, de todo o sistema de pagamentos aqui no Brasil. Então, ou seja, independente do que a gente está, da opinião em relação ao empresariado, eu digo na parte da população, os empresários, os principais banqueiros, né, os principais bancos, a leitura de muita cautela e, obviamente, aí eu vou trazer a minha opinião pelo que eu vejo da opinião deles, né, uma retórica da opinião deles, que é justamente um desespero. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.